Señor Jesús, nuestro querido Mestre, te pedimos, Señor, que nos envuelvas en tu luz, que traigas paz a nuestros corazones en este momento. Te agradecemos, Señor, por podernos reunir entre amigos, para recibir instrucciones, para recibir esclarecimientos. Calma, Señor, nuestros corazones y nuestros pensamientos. Ilumínanos siempre, para que la semilla de tus enseñanzas, Señor, se queden grabadas en nuestros corazones, para que estemos siempre listos para recibir tu evangelio, para recibir tus enseñamientos, para que podamos, Señor, aplicarlos en nuestra vida, para que podamos igualmente transmitirlo a nuestros hermanos. Agradecemos, Señor, la presencia de nuestros queridos benefactores, de todos nuestros hermanos que vienen a buscar esclarecimiento. Te agradecemos, Señor, por la doctrina espírita, que tanta luz trae a nuestras vidas, que tanta ayuda nos trae, que nos empuja, Señor, a la transformación, a mejorarnos, a ser mejores personas. Te agradecemos, Señor, por tu presencia en nuestras vidas y te pedimos que vengas a nuestros hogares, a los hogares de nuestros seres queridos. Y que tu presencia, Señor, siempre esté presente en nuestras vidas. Obrigada, Señor, por este estudio más, por este día más de vida, por la oportunidad de estar aquí. Que tu paz, tu luz, Señor, se quede con nosotros hoy y siempre. Que así sea. Obrigada, Yuri. Então, vamos lá. Estão vendo o texto? Cristiano, você pode ler a primeira página? Fazendo favor? Posso sim. A Europa moderna em face do Evangelho. É inegável a importância da tarefa dos europeus, impulsando o progresso dos outros continentes do planeta. Foi a sua grandiosa civilização, cujos primórdios do cristianismo alimentou com a rica substancialidade dos seus ideais, que renovou as atividades científicas e industriais dos povos do Oriente, inaugurando ainda nas terras americanas uma vida nova, não obstante as atrocidades execráveis praticadas pelos conquistadores para submeterem o elemento indígena. Com exceção das doutrinas filosóficas que a civilização ocidental não poderia oferecer, com uma substância superior, os povos orientais, aos povos orientais, de vez que a obra cristã se encontrou sempre deturpada desde a sua união com as forças políticas do Estado. Foram os europeus que instruíram, com a sua imaginação criadora, um surto novo de progresso para as fontes da cultura humana. Os seus esforços são inapreciáveis. Suas atividades grandiosas, nesse momento de inventar as comodidades da civilização e as utilidades dos povos. Todavia, espiritualmente, os povos europeus cometeram o erro terrível de perturbar a evolução do cristianismo, assimilando-o às obsoletas concepções da mitologia grega e às velhas tradições do imperialismo dos patrícios de Roma, de cujo confusionismo nasceu a doutrina católico-romana, em perfeita oposição ao ideal da simplicidade cristã. Dores inevitáveis. É ociosa qualquer referência à falsa posição dessa igreja, que se mantém no mundo atual ao preço da ignorância de uns e do interesse condenável de outros,
vivendo a existência transitória das organizações políticas. Compete aos estudiosos somente a análise comparativa dos tempos, tentando, com os seus esforços, operar a regeneração das sociedades, procurando salvar da destruição tudo o que possa beneficiar os espíritos no seu aprendizado sobre a face da Terra. Todavia, apesar de nossas atividades conjugadas com a de todos os homens de boa vontade, que aí representam os instrumentos sadios da vontade do alto, no sentido de preservar do arrasamento o patrimônio de conquistas úteis da humanidade, não é possível criar-se um obstáculo às grandes dores que, inevitavelmente, terão de promover o movimento expiatório dos indivíduos e das coletividades, onde as criaturas mergulharão a alma no batismo de purificação pelo sofrimento. Obrigada, Cristiano. Imagina. Ausência de unidade espiritual. Aventam-se todas as hipóteses com o objetivo de verificar-se na Europa, eixo das atividades políticas do mundo, um grande movimento de unificação e de paz, chegando-se à tentativa de uma frente única europeia, para evitar a queda irremediável da civilização do Ocidente. Essa frente única é, porém, impossível. Não existe ali a unidade espiritual necessária à consecução desse grandioso projeto. Apenas o cristianismo, se não fossem os desvios lamentáveis da Igreja Romana, poderia fornecer essa intangibilidade de fé a todos os espíritos. Mas a obra cristã ali se encontra virtualmente degenerada. E, em virtude de semelhantes desequilíbrios, todos os ideais antifraternos foram desenvolvidos no velho mundo, intensificando-se o regime de separatividade entre as nações. Cada país europeu procura insular-se da comunidade continental, e somente o Pacto de Versalhes e o Instituto Genevriano representam, com a sua atuação, essa trégua de 18 anos, depois do conflito de 1914. Contudo, esses dois diques que impediam os movimentos armados, sem, aliás, obstar-lhes a preparação, têm as suas influências anuladas. O Tratado de Versalhes caiu com as deliberações políticas do novo rei, e a Liga das Nações compreendeu a inaplicabilidade do seu estatuto no momento decisivo da campanha italiana na Abissínia. A paz armada. Todos os povos entenderam bem essas profundas desilusões. Procura-se a paz na corrida aos armamentos. Mais de 100 mil homens mecanizados estão preparados no velho continente só para a ofensiva do ar. Busca-se a todo transe uma solução para os problemas da guerra. Uma reforma visceral nos estatutos da Sociedade de Genebra é inutilmente sugerida. Estuda-se a possibilidade de um acordo entre a França e a Itália, no sentido de assegurar-se a paz continental, atendendo-se às necessidades da região danubiana e equilibrando a Alemanha com o resto da Europa. Tenta-se a colaboração de todos os gabinetes. Os partidos iniciam a guerra das ideologias, mas a Europa, nos seus conflitos inquietantes, conhece perfeitamente a sua condenação à guerra. Sociedades edificadas na pilhagem. A ilação dolorosa que se pode extrair da situação atual é a de que essas sociedades foram edificadas à revelia do Evangelho, necessitando as suas bases de mais profundas transformações. Fundadas com o rótulo do cristianismo, elas não o conheceram. À sombra do Deus antropomórfico que criaram para as suas comodidades, inverteu todas as lições do Salvador, em cujo ideal de fraternidade e pureza asseveraram progredir e viver. Distanciadas, porém, como se encontram, de uma identidade perfeita com os estatutos evangélicos, as sociedades europeias sucumbem sob o peso da sua opulência miserável.
Suas fontes de cultura acham-se visceralmente envenenadas com as suas descobertas e ciências, que são recursos macabros para a destruição e para a morte. Não existe ali nenhuma unidade espiritual à base do espírito religioso, mantenedora do progresso coletivo. Como poderá persistir de pé uma civilização dessa natureza se todos os seus trabalhos objetivam o extermínio dos mais fracos, estabelecendo o condenável critério da força? O Ocidente terá de conhecer uma vida nova. Um sopro admirável de verdades há de confundir os seus erros seculares. As sociedades edificadas na pilhagem hão de purificar-se, inaugurando seu novo regime à base da lição fraterna de Jesus. Esperemos confiantes a alvorada luminosa que se aproxima, porque depois das grandes sombras e das grandes dores que envolverão a face da terra, o Evangelho há de criar no mundo inteiro a verdadeira cristandade. Do livro Emmanuel, autor Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. 1938. Bom, meus amigos, esse é um texto escrito às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Então, há muitas informações de natureza histórica. Nós vamos, para quem aí está longe das aulas de história, a gente pode tentar refrescar um pouco a memória. Mas o mais importante não é isto, né? O mais importante é que ele nos diz, nesse texto, que, primeiro, a obrigação do estudioso, né, procurar, né, estudar os diferentes tempos, os diferentes períodos, para que a gente possa tentar, né, em face desse estudo, resgatar, salvar da destruição tudo aquilo que possa ser importante para o crescimento espiritual da humanidade. Então, isso está ali, literalmente, no texto do Emmanuel. Emmanuel é um espírito que está ligado ao desenvolvimento do Ocidente. Uma das reencarnações dele, ele está na origem da criação da Europa, porque ele cria, né, que é graças à influência dele que vai se criar a primeira monarquia cristã na Europa, que é a de Clovis, né, que vai dar origem à monarquia francesa, e que vai ser o primeiro país oficialmente cristão, né, a primeira monarquia oficialmente cristã, e depois, vendo a catástrofe que se abatia sobre a Europa, é ele que vai se ocupar da transferência da árvore do Evangelho da Europa para a América do Sul. Né, vai reencarnar para fazer o trabalho de preparação como Padre Manuel da Nóbrega, vai criar, vai participar da fundação de Salvador, vai fundar a cidade do Rio de Janeiro e vai fundar a primeira cidade, né, a maior cidade da América, do Hemisfério Sul, que é São Paulo. E ele, desde este momento, ele assume, né, com a espiritualidade, o compromisso de transferir da Europa para o Brasil. Então, a gente acha que é assim, né? Aí eu vou transferir a árvore do Evangelho amanhã cedo lá para o Brasil. Foram séculos de preparação, né? Desde 1500 ou antes mesmo, que os espíritos estão vendo, né, o caminho que a igreja seguiu. Então, desde a instauração do papado, em 610 depois de Cristo, até 1870, quando a igreja, o Papa, né, da época, eu esqueci o nome, publica a bula de infalibilidade papal, o plano espiritual sabia que a igreja havia falhado, né? A igreja católica, sobretudo, havia falhado com a missão dela, de orientar os povos.
E essa falta de unidade espiritual acabou tendo um custo muito alto, né? Porque ao se afastar do Evangelho e ao se tornar uma instituição puramente política, ela perdeu a autoridade moral para guiar os povos. Por que que eu vou escutar alguém que é semelhante a mim? Né? Perguntavam-se os reis, os príncipes, os diplomatas, por que que eu devo escutar essa igreja que é, na verdade, um Estado? Né? E aí a igreja perdeu, infelizmente, a autoridade moral sobre os povos. E isso custou muito caro, né? Porque Emmanuel escreve às vésperas da Segunda Guerra Mundial. O plano espiritual certamente estava vendo, né, o que vinha no horizonte, e eu me pergunto o que ele escreveria hoje, porque nós falamos de paz o tempo todo, essa unidade espiritual não existe, nós não temos no Ocidente mais porque mesmo com os erros da igreja, durante toda a Idade Média e uma boa parte, né, da Renascença e da Idade Moderna, nós tivemos uma unidade espiritual. Todo mundo falava a mesma linguagem, todo mundo conhecia as mesmas coisas. Mesmo, apesar de tudo, de todos os erros, né? Mas essa unidade espiritual não existe e os povos estão desorientados, né? Nós caminhamos para uma sociedade, para um mundo em que nós estamos unificando pelo ateísmo, pelo niilismo, pela falta de Deus, pela falta de espiritualidade. Agora, qual é o preço de unificar uma civilização com esses valores, ou falta de valores, né? Então, quando ele fala que nós devemos lutar, estudar para salvar aquilo que pode salvar a humanidade, aquilo que pode trazer crescimento para a humanidade, acredito eu que ele está falando, né, da mensagem do Cristo, que nós devemos fazer o máximo possível para preservá-la, porque ela é um alimento espiritual que pode salvar a humanidade. A mensagem da doutrina espírita, a mensagem das obras de Allan Kardec, a obra de Chico Xavier. Então, nós temos uma tradição espiritual no Ocidente que precisa ser salva, né, antes que a nossa sociedade caia, né, definitivamente numa hecatombe terrível. Então, isso nos toca diretamente, né? Nós estamos vivendo nesse momento, então, o que estamos fazendo dos nossos valores, o que a falta de valores tem causado à nossa civilização, o que Emmanuel está escrevendo nas vésperas da Segunda Guerra Mundial poderia nos servir como lição para os dias de hoje. A gente fala de uma pretensa união, né? Aí ele está escrevendo no momento em que nós falávamos da Liga das Nações, que é a avó, né, da ONU, que não acaba não funcionando e depois vai ser criada a Liga das Nações não funciona, e depois da Segunda Guerra Mundial vai ser criada a ONU, que, na verdade, também não funciona, né? A gente vê aí todos os movimentos complicados no mundo, né? Todo o problema da política internacional. A expansão militar é maior do que nunca jamais foi na história da humanidade, né? O que nós temos hoje como poder militar é uma coisa aterradora. E nós continuamos insistindo nos mesmos caminhos. A mensagem do Cristo faz 2000 anos. Ele nos enviou, né, espíritos notáveis, como São Francisco de Assis, São Vicente de Paulo, Chico Xavier, e tantos outros, dezenas e dezenas de espíritos notáveis para nos chamar, né? Acordem, né? Acordem, acordem. E nós continuamos caminhando para o abismo como civilização. Né? Então, eu faço essa introdução. O texto pode ter um ar um pouco complicado, mas eu acho que a reflexão que ele nos traz é uma reflexão importante, porque ela implica também como nós vamos nos posicionar, que valores nós temos, pelo que nós lutamos, qual é o nosso papel
Então, como nós vamos educar os nossos filhos? Que valores nós vamos apoiar? Como nós vamos nos posicionar diante da família, dos amigos, das pessoas que conhecemos? Tudo isso está em jogo, né, nesse texto. Então, abro, né, a palavra para que a gente possa ter, então, outras manifestações. Oi, Regina. Agradeço muito a oportunidade de ler o texto, que chegou no momento em que a humanidade está novamente vivendo uma situação de Liga das Nações. Eu colocaria como Liga dos Espíritos, e tem que fazer funcionar. O momento, o trecho que mais me levou a analisar foi como poderá persistir de pé uma civilização dessa natureza, se todos os seus trabalhos objetivam o extermínio dos mais fracos, estabelecendo o condenável critério da força. Eu quero ser positiva. Eu acredito que, apesar das coincidências que aparecem no texto, vivenciados por nós hoje, e novamente a Europa envolvida. Foi muita coincidência de Emmanuel. Então, eu acredito na evolução humana, eu acredito na misericórdia. Está vindo ajuda para nós. Por que vocês acham que nós estamos aqui reunidos com textos tão belíssimos para estudar? É para nos conscientizarmos a força do um. Nós somos uma força, e como força nós não podemos desistir. Perfeito, Regina. E antes de encadear a palavra para outra pessoa, eu gostaria de só fazer juntar uma coisinha aí que eu esqueci. Vocês notaram que eu não citei, né, a guerra em questão lá, porque não interessa, não é isso, nós não vamos estar aqui hoje para discutir isso, né? Quem está certo, quem está errado, é a guerra, né? O espírito guerreiro da humanidade, né, e acho muito bonito isso que a Regina falou, porque se os espíritos não acreditassem em nós, e não acreditassem que há solução, e não acreditassem que pode ser feito alguma coisa, eles simplesmente não falariam nada, né? Eles teriam nos deixado no escuro, e se eles falam é porque é possível que a gente aprenda, né? Então, que a gente possa aprender e participar disto, né? Chamar os nossos irmãos a este trabalho, né? De construção, de reforma, né? De crescimento espiritual. Mas vamos em frente. Oi, seu Jairo. Só para dar uma sequência, né, no que você falou, estamos naquela fase que nós temos que ter uma visão global e uma ação local. E como a Yuri falou na oração dela, que a doutrina espírita nos traz luz. Então, essa luz, ela tem que estar no nosso coração em tempo integral. Nós temos que sempre buscar, tem que ter uma visão global. E eu creio muito que os espíritos estão atentos, eles estão acompanhando. E o perigo da mistura política e religião é latente. Não se deve misturar política e religião. E cada vez mais a gente fica analisando o global, e muitas políticas falam entre o bem e o mal, e realmente a gente tem que ficar atento no homem hoje em dia uma força interior muito forte, negativa, que a gente não pode entrar nessa. A gente tem que ter uma visão positiva. Se a gente for ver as fake news do dia a dia, for ver o que esses países estão fazendo
o que vem pelo YouTube, o que vem pelo WhatsApp, é impressionante as notícias que vêm. Se você ficar ali assimilando o que está vindo, você não consegue ter uma visão clara. Então, esse momento que a gente fala aqui, eu corrigindo, esse momento de reflexão é importante. Mas o mais importante é que na hora que a gente desligar aqui, seguir o dia de amanhã, ter essa luz da doutrina espírita seguir o nosso caminho. É o dia a dia, não tem jeito. A gente tem que sempre falo, a gente aprende pela repetição. Todo dia a gente tem que ter uma visão positiva do nosso entorno, ser alguém que você possa influenciar o seu entorno através de ações, não só no discurso, mas ter uma posição clara. E é isso, a gente tem que ter essa visão positiva em tempo integral. Tem que ter ação, uma visão global, e temos que agir localmente, porque a gente pode mudar no seu entorno. Exatamente. Excelente, seu Jairo. E eu gostei muito disso, visão global e ação local, né? O que a gente pode fazer. Então, vamos lá, senão eu não quero monopolizar os comentários. Vamos ouvir outras pessoas. No Livro dos Espíritos, na questão 743, César disse que não quer falar da guerra, né? Mas o texto foi escrito em 1900. Não quero falar desta guerra lá, que está acontecendo agora. Eu sei, mas de 1938, eles estavam nas vésperas, né, da Segunda Guerra Mundial. E no Livro dos Espíritos, na questão 743, Allan Kardec pergunta, da face da Terra, algum dia a guerra desaparecerá? E os Espíritos respondem, sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Então, o que está faltando, né? Para que nós olhemos para os nossos próximos como irmãos. Jesus, ele veio há 2000 anos, e a única coisa, e ele resumiu o evangelho dele em uma única lei: amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. E às vezes eu fico pensando, né, no que é tão difícil isso? No que é tão difícil amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Se a gente olha para fora, olha para o céu e olha para tudo que nós temos, não tem como não amar a Deus. Mas por que é tão difícil a gente olhar para fora, olhar para a natureza, olhar para o que nós somos, né, para a obra divina? Por que é tão difícil olharmos para os nossos semelhantes e não nos amarmos? Onde é que está o problema? Então, a gente tem algo muito simples a ser aprendido e a gente não consegue. Então, de onde vem essa dificuldade, né? Então, às vezes, é uma luta que a gente tem que fazer conosco mesmos, porque amar a Deus sobre todas as coisas é a primeira lei. E quando nós amamos a Deus, a gente não tem como não amar a Deus, não tem como amar a Deus se a gente não ama o nosso próximo. Então, é tudo junto. Então, quando nós vemos as pessoas dentro da nossa própria casa, da nossa família, os nossos amigos, as pessoas com quem nós convivemos, e às vezes eu pergunto por que é tão difícil uma relação boa na família, né? Uma relação amigável, uma relação sadia. Por que é tão difícil a gente ter, às vezes, paz dentro da própria casa, né? Então, é algo que a gente tem que construir, mas tudo começa dentro de nós, né? Nós, como indivíduo, como filho de Deus. Se a gente não se transforma, e se a gente não transforma a nossa visão, a nossa forma de olhar o mundo, as coisas não vão evoluir, né, para a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, acho que esse é um texto, é uma reflexão que nós temos que fazer, porque a transformação da humanidade começa na transformação individual. Não existe como transformar a humanidade se nós, como pessoas, nós não nos transformamos.
Então, quando nós nos tornamos melhores, a nossa relação com os outros vai ser melhor. E dessa forma, o amor vai crescendo, né? Então, a expansão do amor começa dentro de nós mesmos, quando nós nos olhamos com respeito, e quando nós entendemos que esse amor tem que nascer em nós, que a gente tem que olhar para fora, que a gente tem que olhar para o nosso próximo, como um irmão, a gente, com menos egoísmo, né, com menos, porque nós ainda temos muito, né, de egoísmo, de orgulho, de vaidade, nós olhamos sempre muito para aquilo que temos dentro da nossa casa, dentro de nós mesmos, e nós não temos o olhar para o olhar exterior, né, para aqueles que estão vivendo próximos. Então, é um texto de 1938, vai fazer aí quase 100 anos, e é muito atual, porque nós estamos vivendo ainda do mesmo jeito, né? E o que pode salvar a humanidade é Jesus, é o Cristo. Então, essa lei do Cristo, né, o amor a Deus, não pode ser tão difícil, não é possível que seja tão difícil. Perfeito. Então, vamos lá, vamos em frente. Oi, Yuri. Eu estava pensando com isso que Giovana disse, que isso faz 100 anos, mas a situação é a mesma. Quando nós vemos o texto da paz armada, em nossa atualidade, as nações vivem essa situação. As nações hoje continuam produzindo tantas armas, tantas novas tecnologias para a guerra. As nações estão todo o tempo conflitos sem estar necessariamente na guerra, não? E em muitos países, eu acho que como Brasil e México, é a mesma coisa, o serviço militar é obrigatório. Então, a situação em 1938 é a mesma coisa que agora, nada mudou. Eu acho que é uma grande catástrofe do materialismo, que nós não temos as prioridades no lugar certo. Essa búsqueda do poder, do dinheiro todo o tempo, essa cultura que temos da supervivência do mais forte. Então, é muito triste, né? Nós precisamos, falta muito conhecimento, da espiritualidade, e como a Giovana diz, nós falamos hoje para o texto sobre a guerra. Então, uma das coisas que é importante, como ela diz, que a paz começa em nós mesmos, né? Tudo começa em nós, essa tranquilidade interior, como é importante cultivar isso e ser o exemplo para os outros, como o senhor Jairo diz, que é isso que nós compartilhamos nas redes sociais, que é isso que nós estudamos, com que a gente nós compartilhamos os momentos, de que as coisas que nós falamos. Então, sempre há uma oportunidade para todos nós fazer o bem, para incitar os outros a buscar a paz interior também. Então, isso. Obrigado. Então, vamos em frente. Daniel? O que me chamou mais atenção nesse texto nem foi a questão da disputa de poder de países, mas foi o fato de como que a Igreja Católica tomou um rumo errado. Eu falo isso porque eu estou lendo o Nosso Lar, e justamente ontem estava numa parte sobre uma... Não, aliás, acho que foi de manhã hoje, que eu estava lendo, e aí era a história de uma mulher que o Andrés ajudou a resgatar, que ela estava perdida, que ela não sabia porque levou tanto tempo para ela ser resgatada, e
aí ele perguntou por que que ela estava, o que tinha acontecido com ela. E ela falou que ela tinha uma fazenda, que tinha escravos. Eu não entendi porque ela estava no E grau, né? é isso. E ela sempre foi uma pessoa muito crente a Deus, a Jesus. Tinha um padre que ela sempre conversava, fazia as confissões, doações, porém, ela tratava os escravos como escravos. Ela não entendia por que que os escravos seriam livres. E aí que ele ficou meio que horrorizado com aquilo, mas assim, ó, deixa ela perceber por conta própria. Aí eu fiquei pensando, falei, nossa, realmente, né? Do que adianta você ir na igreja, você rezar, se você está praticando de forma totalmente errada? Achando que você é melhor que os outros. Né? Então, o próprio padre falava para ela, oh, não, realmente, o povo negro é um povo que nasceu para servir, é uma raça inferior. Isso, o padre falava isso. Aí você, cara, então assim, não faz, isso não te garante nada, né? Se você acredita em uma coisa, mas você pratica algo totalmente errado. Então, o texto me chamou a atenção isso, de como uma coisa, quando começa errado, né? Olha a proporção que toma isso. E chega ao ponto das pessoas nem estarem sabendo por que estão fazendo aquilo. De certa forma, aquilo faz parte de uma certa realidade para elas e que faz sentido, né? Então, foi isso que a gente está vivendo. Acho que tem um pouco disso também, né? Hoje, o fato que a gente está correndo atrás do próprio Rabi, é isso, que a gente tem essa base de cultural, se é o que a gente pode chamar, que é totalmente desvirtuada, e a gente acha que está indo para o caminho correto, e não está. Está totalmente errado. Enfim, é isso. Perfeito, Daniel. Inclusive, Daniel, essa Oi, Adriana, desculpa, só completar Eu fico às vezes eu fico pensando, né, exatamente nisso, né? Porque às vezes a gente fala de amor, de respeito, de caridade, e às vezes muita gente nem sabe o que é isso. Muita gente não sabe olhar para si mesma e analisar onde está errando, né? Onde está falhando, onde está sendo egoísta. Às vezes as pessoas não sabem, não têm empatia, às vezes pela mãe, ou a mãe não tem empatia pelo... a gente vê, às vezes, filhos que veem os pais chorando, desesperados, e não se dão conta de que estão fazendo os pais sofrerem. Então, até onde vai o egoísmo das pessoas? As pessoas não se dão conta do egoísmo, do quanto são egoístas. As pessoas não se dão conta do quanto são vaidosos, do quanto são orgulhosos. Então, o problema, eu acho que está nisso, porque as pessoas não sabem fazer a autoavaliação, né? De acordo com o que Jesus ensinou, o que eu tenho que mudar em mim? Onde é que eu estou falhando? Eu lembro muito bem dessa história do livro Nosso Lar, e a mulher, ela conta isso com a maior naturalidade, ela passa anos no umbral sofrendo, mas ela não entende por quê, porque ela confessava, porque ela dava dinheiro para a igreja, mas ela tratava os escravos como escravos, ela mandava bater nos escravos, e era um horror, mas você vê que a pessoa não sabe, né? Quem deveria orientá-la não orientava. Então, é aí que está a falência, né, da nossa sociedade. Porque aqueles que deveriam orientar, né, que têm o conhecimento espiritual para guiar e para colocar no caminho certo, não fizeram, né? Se mancomunaram com o poder e com as facilidades, e aí se nos perdemos todos, né? Oi, Adriana. Não, essa observação que o Daniel fez também, e o que vocês estão falando agora, por exemplo, a igreja ela foi tão longe nessas questões que em algumas sociedades, como aqui no Quebec, ela até fez com que as pessoas se afastassem completamente de Deus,
né? Então, as consequências são muito grandes. Hoje, até no meu trabalho, a gente estava conversando sobre essa guerra, né? Que o César falou que não é para falar. Bom, a gente estava conversando sobre isso, e aí eu falei, ó, a única coisa que nos resta fazer agora é rezar. A gente estava num grupo, né? Tinha uma marroquina, que ela é muçulmana e ela acredita, ela reza muito, né? Falei, agora a única coisa que nos resta é rezar, mas para aqueles que não, né, Rabab? Falei para ela, mas para aqueles que não acreditam em Deus, vocês podem pelo menos rezar para o universo, para uma energia, não sei, mas rezem para alguma coisa, por favor, né? E aí eles riram, né? Mas assim, é uma forma de falar, por favor, né? Se conectem. Se vocês não acreditam, mas então assim, as consequências de toda essa manipulação da Igreja Católica durante todo esse tempo teve consequências muito grandes, né? E tristes. E nós, Adriana, na verdade, né, nós participamos disso tudo. Uhum. Na verdade, quando a gente fala igreja, a igreja é o nosso passado, né? Nós estávamos lá na igreja. Então, nós temos que fazer uma reflexão sobre o que estamos fazendo agora, porque nós temos aí toda uma história para fazer, para reconsiderar, para refletir. E, por exemplo, né, depois da Primeira e da Segunda Guerra, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, milhões de espíritos se deslocaram da Europa para a América do Sul e escolheram um novo caminho, né? Mas são espíritos superiores. Nós fizemos parte desse contingente aí de espíritos, né? Nós queríamos uma vida nova, nós queríamos um recomeço. E Chico, Emmanuel, né, explicam que milhões de espíritos se deslocaram para o Brasil, para nascer no Brasil e na América do Sul, de um modo geral. E na busca desta espiritualidade perdida. Só que nós não somos perfeitos, nós não somos ainda superiores e nós muitas vezes vamos reproduzir os comportamentos que já tínhamos, né? Belicoso, guerreiro. Um dos erros da Igreja Católica e do Império Romano, qual foi? Eles relegaram os chamados bárbaros a si mesmos. Então, o movimento espírita no Brasil começou fazendo o quê? Assistência social, educação, evangelização. E nós estamos deixando isso. As massas estão entregues a si mesmas. Então, eu fico emocionado quando eu vejo movimentos educacionais. Porque dar comida ainda é uma coisa que não é complicado, né? Você pode fazer e não é tão complicado. Mas apoiar iniciativas educacionais, né? Educar o povo, foi aí que nós erramos. Foi aí que a igreja errou. Ela se mancomunou com o poder e ela decidiu relegar a população à ignorância. Ao ponto de que se rezava a missa em latim, ninguém sabia o que eles estavam falando. Então, o conhecimento do evangelho é ilusório. Foram 2000 anos quase de 1.300, 1.400 anos de poder católico, em que a população, na verdade, não teve acesso ao evangelho. Precisou da reforma protestante para que eles tivessem acesso ao evangelho. E a questão é o que faremos nós com a árvore do evangelho no Brasil. Vamos de novo, né, começar a negar ao povo o acesso ao evangelho, né? Por que Chico Xavier insistia em fazer aquele culto do evangelho no meio do nada, lá na Vila do Pássaro Preto, em Uberaba, debaixo de chuva, de sol, com aquela multidão de gente carente? Porque ele queria que ficasse claro que a mensagem do Cristo é para o povo. Então, nós temos uma reflexão aí para ser feita também, né? Então, primeiro lá o Sebastião, depois a Lelê. Eu, quando li o texto, me faz pensar onde nós estamos em nossa evolução. Não temos que olvidar que nós estamos num planeta de expiações e provas e que isso é muito normal, não que aconteça tudo isso.
Eu não penso que algum dia as massas vão a poder acordar em massas a gente, não? Eu pensei muito nisso e eu pensei assim, as trevas, eles têm quantas estratégias ele tem, não, para deixar a gente não dormida e para desviar a gente do bom caminho, não? Tem tantas programação, tanta propaganda, tem de todo, não? E eu falei assim, como a luz vai trabalhar sobre os espíritos como para contrabalancear isso? Então eu pensei assim, como Jesus falava por parábolas, ele mesmo disse, o que eu falo, minhas enseñanças vão ter sentido para alguns e para alguns não. Por decir, para a maioria não vai ter nenhum sentido o que Jesus falou, não? Mas quando você está, não sei se se fala, listo para acordar e para receber como essa palavra e acordar, isso vai acontecer naturalmente. Eu acho que vai acontecer por quando uno já está lá na sua evolução e já viveu o que tinha que viver, vai acordar, não? E quando uno acorda, já não, depois não vai dormir mais, não? Mas eu acho que é um processo assim muito progressivo e longo. Não vai acontecer assim que todo mundo vai acordar assim um dia, não? Sim, rapidinho, Sebastião, eu acho que a gente tem que fazer aí antes de passar a palavra para a Lelê, rapidinho mesmo, a gente tem que fazer só uma distinção entre a evolução espiritual, que isso é um processo individual e vai acontecendo com cada um de nós, conforme a nossa vontade, nosso interesse, e dar o mínimo. Se nós não deixássemos as pessoas entregues a si mesmas, se nós fizéssemos um esforço de educação coletivo para fornecer à população o mínimo necessário de educação cívica, moral, espiritual, nós não teríamos um país, por exemplo, como o Brasil hoje e o México, eu acho que posso dizer a mesma coisa, com uma degradação moral tão grande. Então, onde estão as forças espirituais? Chico Xavier trabalhou 75 anos tentando nos acordar para isso. E ele fez um trabalho. Milhares de centros espíritas foram criados, obras assistenciais no Brasil todo, evangelizações pelo Brasil todo, creches, asilos, porque o Brasil não pode se render ao materialismo, o México não pode se render ao materialismo, os países do Sul não podem se render ao materialismo, ao niilismo, ao ateísmo, porque foi para lá que se transplantou a árvore do Evangelho. Então, há um trabalho muito grande a ser feito, e sim, espiritualmente, cada um de nós, as massas não vão acordar todas ao mesmo tempo, mas elas não precisam dormir todas ao mesmo tempo e viver um pesadelo ao mesmo tempo, que é o que está acontecendo. Então, Lelê e depois a Débora. Partindo do princípio que a gente está aqui por uma escolha e que nós escolhemos estar nesse momento que estamos vivendo hoje, do aprendizado da pandemia e de outros aprendizados que estamos vivendo no dia de hoje, esse trabalho que nós fazemos aqui no grupo, além de é fácil falar com pessoas que pensam como você, Nós estamos aqui dialogando com pessoas que estão na mesma frequência. Mas o nosso, acho que desafio é falar com ternura quando o contrário acontece e continuar sendo um ponto de oração, um ponto de luz quando as coisas estão confusas, Então, quando a gente escuta uma pessoa ao nosso lado falando, eu sou agnóstico, eu sou ateu, você perguntar por que você pensa assim? Abrir espaço para esse diálogo, Eu vi duas atitudes simples sobre isso que eu achei tão bonita. Eu entrei num Uber e ele colocou dentro do carro dele frases belíssimas sobre Jesus. É um modo dele de estar fazendo
semeando, né? Um outro recebi uma ligação de uma pessoa que falou assim, olha, eu estou ligando, foi agora, esses dias, aleatoriamente, para vários números, porque eu quero deixar uma palavra. Eu quero ler um trecho da Bíblia. Então, que cada um de nós, que a gente continue isso, não só falando entre os nossos, mas em especial a quem está pensando de outro modo. E compreender, porque é isso que foi falado aqui. A gente só vai demonstrar isso, não só falando, mas tendo atitude. Né? E a gente se aproxima das pessoas, quer seguir os passos daquela pessoa a partir do momento que você a admira de algum modo. Puxa, aquele senhor é tão sereno, me parece ser uma pessoa que conduz as coisas. Deixa eu me aproximar. Eu estou num momento tão confuso. Deixa eu entender como ele faz para ser assim. É assim que a gente faz, falando e fazendo. Então, se escolhemos estar no mundo no dia de hoje, e se já lemos no livro que vai ter um momento que tudo isso vai entrar numa grande compreensão, é que nós fazemos parte desse caminho. Obrigado. É isso. Ô, Marcos. É um comentário bom, e eu estava pensando a respeito disso tudo. É um texto super atual, e se você for ver, de 38, né? E olha como a gente tem muito que aprender e como as coisas, às vezes, dependem de uma perspectiva também. Desde a Segunda Guerra Mundial, não teve um dia sequer de paz no mundo. Até hoje, em algum lugar, teve algum conflito. E esses dias eu estava lendo, estou lendo uma biografia, não tem a ver com o espiritismo, mas eu faço relações. É sobre a biografia do astronauta Neil Armstrong. E ele estava comentando, né, que a coisa que ele mais chocou ele foi quando ele estava, a primeira vez que ele conseguiu ir para o espaço e viu a Terra de longe. Ele falou assim, nossa, é uma coisa tão bonita e tão frágil, tão pequena nessa imensidão, que ele olha e fala assim, eu não consigo entender, não existem fronteiras. As fronteiras são criadas por nós. As fronteiras são criadas por nossas fraquezas, não nossas virtudes. E ele falou assim, se as pessoas se derem conta que estamos todos no mesmo barco e somos todos iguais, que todas essas guerras é a falta do diálogo, eu acho que é essa parte que às vezes eu faço a relação com o espiritismo, que o espiritismo tem essa compreensão que estamos todos no mesmo barco, todos evoluindo juntos. Então, é interessante pensar nisso, que você fala, realmente, é um pouco a questão agora de que as pessoas podem ter pontos de vista diferentes, mas é o tentar entender e internamente tentar falar um pouco o que tinha a oração inicial da Yuri, de tentar fazer o seu melhor. Então, eu achei muito atual e muito interessante, e acho que fazendo essa relação, tudo, a humanidade é uma só, independente do que cada um pensa, né? Os valores são acho que os mesmos para chegar à evolução. Perfeito, Marcos. Que lembrança bonita essa, né? E essas relações são importantíssimas. É isso mesmo. Tudo, na verdade, é espiritismo. Se a gente sabe relacionar as coisas, né? É verdade, é isso que é legal, né? Relacionar. Eu acho interessante ver diversos aspectos, outras coisas, e relacionar as coisas. É muito interligado, né? Isso que você lembrou para a gente, né, do Armstrong, é muito bonito, né? Porque aí todos eles falam isso, né? Eles falam, se todo mundo tivesse a chance de sair, né, e ver o planeta de fora, não tem sentido o que nós fazemos, não tem sentido guerra, não tem sentido deixar as pessoas passando fome, não tem sentido nada disso. Agora, quando Jesus veio, né, e quando ele nos manda esses espíritos extraordinários, todos eles, não só na área da religião, mas da ciência, da filosofia, né, da técnica, da indústria,
quanta gente veio, quanta gente faz coisas extraordinárias, quanta gente é capaz de mover o mundo, né, com ideias, com coisas bonitas. E isso essas pessoas, né, saíram desse mundo. Eles foram capazes de ver o mundo de fora, né? Eles são capazes de olhar o mundo do alto e perceber que não tem sentido, né, o que nós estamos fazendo. As nossas diferenças, as nossas guerras, as nossas, né, não tem sentido nenhum. É de uma falta de senso absurda, né? E a receita está dada. Agora, eu estou agradavelmente surpreso e feliz, porque realmente, como a Lelê falou, a gente não só está num grupo, né, de pessoas que pensam e estão procurando esse entendimento, mas de pessoas que têm uma percepção muito clara e muito lúcida, né, e isso é muito bonito, é muito, muito importante. E eu acho que a única contribuição que nós podemos e que eu gostaria de dar nesse sentido é não, né, nós podemos ouvir todos, nós podemos abrir o coração para todos, nós devemos, né, abrir o coração para a humanidade, ajudar, né, mas nunca deixemos o Cristo. Nunca deixemos o Cristo. Foi esse o erro e continua sendo este o erro. A doutrina espírita tem uma única missão. Não é trazer mensagem de afetos desencarnados, não é falar de reencarnações, não é... todas essas coisas da doutrina, todas elas têm uma função que é nos trazer de volta a presença do Cristo. A presença do Cristo, a ação do Cristo, a presença viva dele na nossa vida, no mundo, nas pessoas. É essa a única missão da doutrina espírita. Então, acho que essa é a nossa contribuição como grupo, é que a gente tenha claro isso. O Cristo, para nós, tem que ser um ser vivo, presente. Né? E, a partir daí, nós podemos ser essa luz, né, que a Lelê falou, esse porto seguro para as pessoas que estão precisando de orientação, de rumo, de serenidade, de equilíbrio. E isso está faltando muito no mundo. Oi, Lelê. Você falou sobre Jesus, só para contar uma historinha rápida aqui, dividir com vocês. Eu aprecio muito, agora esqueci o nome dela, a chanceler da Nova Zelândia, Jandira, eu estou esquecendo o nome aqui. E eu li uma reportagem dela há alguns anos não, acho que 1 ano atrás, e eu fiquei fascinada por ela e passei o dia lendo sobre ela. E num determinado momento fala que, se não me engano, ela é agnóstica, alguma coisa assim. E eu nunca tinha pesquisado, parado para ler sobre o assunto, e comecei a ler mais, até dialoguei com meu marido sobre isso. O fato é que eu fui dormir. E à noite eu estive com a minha avó, e ela virou para mim e falou... Eu acordei até gelada naquela noite, porque ela falou assim, não questione Jesus Cristo. E foi muito bonito, porque eu acordei e falei, bom, ok, entendi, não vou nem continuar essa leitura por outro lado. Mas claro que isso é impossível. E note, né, só assim, maravilha, Lelê, porque note bem, ela não disse, não questione a igreja, não questione fulano, não questione a teologia, né, porque tudo isso nós podemos questionar. Tudo nós podemos questionar, mas não questione Jesus Cristo. Né, porque ali você está diante de algo que é um sol, né, e nós somos um insetinho. Então, é um sol de amor, não de violência, não de agressão, um sol de amor. E um dia a gente pode, Lelê, discutir a questão da agnose, né? Que isso daria todo um outro estudo. Né? Melhor não, deixa assim, Então, vamos deixar.
Não, é interessante, tem muita coisa ali, mas depois vovó vem aqui e deixa ela lá no caminho dela, que ela tá com muito trabalho. Então, vamos ouvir a vovó, porque acho que ela foi muito clara e muito precisa, né? E é o que o nosso mundo está precisando, na verdade. Oi, Sebastião. Só queria dizer, não sei, em meu caso, antes eu pensava que Jesus era o catolicismo, e eu penso que essa confusão muita gente tem, não? Então, se você lê a Bíblia, você não compreende nada, não? Então, eu assimilava Jesus a isso, que não compreendo nada, então, para mim não tem sentido, não? Mas depois, com o Espiritismo, quando eu fui compreendendo a palavra de Jesus, foi como, uau, esto é que eu preciso 100%. Todo mundo precisa do Espiritismo, tá? Mas isso que você está falando, você mesmo falou agora de pouco das estratégias das trevas. E uma delas foi sequestrar Jesus por dentro. Eles se apropriaram da igreja, sequestraram Jesus e disseram, agora nós falamos em nome dele. Essa foi a estratégia. E o plano espiritual se bateu contra isso durante séculos. Então, a vinda de Teresa d'Ávila, de Francisco de Assis, de São Francisco de Sales, né, de São João da Cruz, durante os séculos todos, né, são centenas, nos primeiros séculos do cristianismo, para impedir que isso acontecesse, nasceram centenas de espíritos superiores. Mas eles não conseguiram, porque é muito difícil. Mas Jesus sabia disso, Jesus sabia que ia ser difícil, ele previu, ele falou, quem for meu discípulo vai pagar caro, vai ter que enfrentar uma luta terrível. Então, mas você não tem, as consequências estão aí, né? É uma igreja que está vazia, e o Cristo não nos abandonou, mas muita gente se afastou dele porque achou que quem falava em nome dele estava realmente autorizado a falar em nome dele. E o nosso trabalho é fazer hoje um pouco o contrário disso. No nosso mundo pequenino, ninguém está chamando ninguém a ser herói da humanidade. No nosso mundo pequenino, no tratamento com as pessoas, na nossa vida de todo dia, na nossa implicação em algumas pequenas coisas, em algumas pequenas causas. Às vezes a gente tem lá um dinheirinho sobrando e tem um menino pobre que é genial e está precisando de bolsa de estudo numa escola, e poderia ser ajudado. Uma mãe que não está dando conta porque teve 4, 5 filhos, mas a gente já é muito culto e instruído e sabe que ter 4, 5 filhos é muito difícil no planeta que nós estamos agora e não vamos ter nunca, mas a gente poderia ajudá-la. Então, há muitas ações, pequeninas ações. E às vezes é a empregada que trabalha na nossa casa, que precisa de material escolar para os filhos e de uma roupinha melhor para a criança ir para a escola, não é muita coisa. Ninguém está sendo chamado a salvar o planeta. É Jesus que salva o planeta, nós não temos poder para isso. Mas nós temos poder para o bem, e eu acho que nós não podemos perder essa noção. O mal não ganha, ele só ganha quando a gente não faz o bem. O mal só se apresenta na nossa vida quando nós excluímos o bem. Então, como o seu Jairo falou, até o que nós ouvimos no YouTube, na televisão, até isso é uma escolha entre o mal e o bem. Então, assim, a gente acha que não está participando dessa luta. Nós todos participamos dela. Até o que a gente escolhe ver, apoiar no YouTube, na televisão, no Facebook, no Instagram, até isso é parte da luta. Então, já tem um tempo que eu decidi, eu não vou ver mais nada que não tenha, eu vejo notícias, porque eu quero me informar, eu preciso, mas eu não perco tempo com mais nada. Porque está cheio, eu tenho uma lista de 1000 livros para ler, e eu não sei quando eu vou fazer isso. Então, eu estou indo, eu vou lendo um pouco por semana.
Eu falo para ele que ele tem que ser neto dele, para ele nascer aqui de novo e continuar a leitura dos livros. Eu já estou planejando isso, já estou planejando, já estou falando. Chega livro, toda semana chega livro, que eu não sei de onde que tira tanto. Vai ter que nascer nessa casa de novo para ler. Eu já vou deixar instruído, né, a partir da minha morte, para o Vitor, para a Bia, não vendam meus livros, aguarde que eu venho como neto ou bisneto, mas eu vou continuar lendo depois. Então, não tem como. Mas mais importante que ler é fazer o bem, né? Porque conhecimento a gente pode adquirir em qualquer época, mas amor, sabedoria, né? Espiritualidade, isso a gente só precisa adquirir uma vez. Conhecimento a gente vai ter que adquirir sempre, porque nunca a humanidade vai parar de aprender e de descobrir, né? Então nós vamos ter que aprender sempre. A medicina de hoje não é a de 2 séculos atrás e não vai ser a de 1 século daqui para frente. Tudo que nós vamos ter que reaprender sempre, cada vez que a gente nasce, mas desde que você se espiritualize, você não precisa mais aprender isso. E você vai ser feliz sempre. Então, essa é a nossa grande batalha. Essa é a nossa grande batalha. Então, e é uma batalha maravilhosa, porque nós estamos do lado certo, né? Nós estamos do lado daquele, né, que a vozinha da Lelê falou, não questione, ouça, aceite, acolha, faça o que ele está mandando. Depois você vai saber as razões. Mas diante dele, fique quietinho, ouça, Senhor, e agora? Se deixe guiar, deixe que ele mostre o caminho, deixe que ele mostre o que precisa ser feito. E ele vai mostrando, né? Então é isso, quando não é o ser que mais nos ama. Por que eu não vou questioná-lo? Porque ele me ama, porque ele sabe tudo, ele sabe o que eu não sei, ele me conhece mais do que eu me conheço. Ele pode me mostrar quem eu sou. Ele pode dizer para mim, você é isso, então faça aquilo. Então, esse é o trabalho nosso, né? De abrir a nossa vida para essa força extraordinária que pode guiar a nossa vida, a nossa civilização, o nosso mundo. E nós vamos viver, né? Vamos à luta, nós não temos que ficar com medo de nada, nós estamos aqui para enfrentar, né? Alguém disse, acho que a Lelê falou, né? Se a gente escolheu viver neste momento aqui, é porque era este o momento, é este o momento em que nós podemos fazer a diferença, é este o momento em que nós podemos ser uma ilha de segurança, de serenidade para as pessoas. Então, essa semana minha filha começou a ficar aflita, né, com essas notícias, eu falei, calma lá, né? Calma, take it easy, não tem, o mundo vai viver o que tem que viver, agora nós escolhemos o que nós fazemos, cada dia, né? Cada momento. E Jesus não está esperando que a gente salve lá, resolva os problemas mundiais, mas os problemas às vezes estão ali no nosso quintal, no nosso jardim. E a gente está olhando para fora, se preocupado com o que vai acontecer não sei onde, né? Tem muito chão para ser limpo, tem muito hospital para ser ajudado, tem muita creche para ser amparada, tem muita criança precisando de educação, né? E eu acho que é esse o nosso trabalho, né? É esse o nosso trabalho. Espalhar em nome de Deus essa mensagem, Senhor Jesus, né? Sem medo, sem vergonha. Sem medo, sem vergonha, né? E fazer o que o rapaz do telefone aí fez, né? Não precisamos perturbar ninguém, mas tem que dar livro, tem que chamar as pessoas para o estudo, porque quem lê Emmanuel entende o passado, entende o que está acontecendo e sabe o que fazer. Quem lê A Caminho da Luz, e este livro aí, Emmanuel, eu acho que eu vou pegar ainda uns outros capítulos, a gente vai voltar em outros capítulos. Porque ele está explicando tudo, está tudo ali. Mas as pessoas estão lendo? Não. Estão estudando? Não. A Giovana já notou que ela coloca um texto no Facebook que tem 3 parágrafos de tamanho assim pequenininho, não tem uma vista, um like, nada. Aí se você põe uma frasezinha de 4 linhas, aí sim, aí tem 150. Né? Então, assim,
A gente faz o que pode, né? Os próprios espíritos já tinham previsto. O próprio Emmanuel falou, vai chegar um tempo que as pessoas não vão ter tempo para ler. Por isso que ele escrevia, às vezes, mensaginhas de 3, 4 linhas, condensando tudo ali. Né? Agora, nós não estamos mais nessa condição, né? A gente tem que vir para um dia como esse aqui, ler um texto, estudar, refletir, porque senão a gente não avança. Oi, Lelê. Sobre ler, fazer a leitura, né? Esses dias a minha filha estava brava, fazendo dever de história, e ela estava perguntando por que ela tinha que estudar história para o pai dela. E brava porque tinha que estudar, o que ela queria saber daquilo. Daí o pai dela falou assim, então, a gente precisa ler o que a gente, a história, o que a gente viveu, para errar menos lá para frente. Exatamente. Então, acho que é isso. A dela ficou quieta, começou a ler Dom Pedro. Mas, enfim, é isso. Exatamente, é esse o objetivo, né? Se você não sabe quem é e de onde veio, como é que você pode saber para onde vai? Né? Por que está sendo tão fácil destruir, né? E faço aqui meu último comentário, porque o nosso tempo está esgotado. Por que está sendo tão fácil destruir a nossa civilização com todos os valores maravilhosos, né, que o cristianismo nos trouxe, que esses grandes espíritos nos trouxeram? Porque nós não sabemos de onde viemos. Nós não sabemos quem somos. Nós não sabemos que valores construíram a nossa civilização. Toda cidade tem uma santa casa. Toda cidade tem um asilo. Quem fez isso? Toda cidade tem uma creche. Quem fez isso? Quem construiu as escolas? Né? São esses maluquinhos que a gente chama de cristãos. Católicos, espíritas, protestantes, todos. Né? Porque o cristão olha para o outro. Né? Como a Giovana falou, o cristão olha para o outro. Ele tem que olhar para o outro. Ele tem que olhar para si mesmo e para Deus. Então, nós não podemos, né? Se a gente não estuda, a gente não sabe quem nós somos. Que se você não sabe quem é e de onde veio, como é que você sabe para onde vai? Então, nós temos que saber que houve sabotagem, que nos sequestraram Jesus e estão fazendo ainda a trama para fazer o mesmo, porque o Espiritismo está correndo risco. Desde a morte do Chico, a coisa ficou complicada. Tem centenas de centros espíritas que o pessoal abre uma paginazinha do Evangelho segundo o Espiritismo e depois abre um livrinho de mensagem de não sei quem. E é isso que está resumido o estudo hoje da doutrina. Então, nós vamos, né, aqui, quem ficar com a gente vai, né, nós vamos se bater até o fim. Porque temos que estudar a doutrina, temos que estudar os livros que são, às vezes, pesados. Porque senão a gente não vai nunca sair do lugar, né? E nunca vamos ter ferramentas para ajudar. Se eu não subo a montanha, como é que eu posso ver o caminho? E o estudo é isso, é subir, é ir mais alto. E aí eu posso divisar o caminho, e aí eu posso mostrar o caminho para os outros. Né? Mas vamos em frente, é uma luta e nós estamos do bom lado, né? Vamos finalizar então, porque o nosso tempo já está esgotando. Então vamos fazer a nossa prece. Vamos então, queridos amigos, aproveitar estes momentos finais em que temos e tivemos a bênção da reflexão, do contato com a espiritualidade, das presenças benfazejas, nobres, que nos envolvem com carinho, e agradecer a este mestre de amor e luz, que apesar da nossa ignorância, da nossa teimosia,
do nosso orgulho, da nossa vaidade, nos ama, nos ampara, nos sustenta. Como professor diante do aluno ignorante e teimoso, ele procura os meios de nos mostrar a realidade. Nos enviou a doutrina que nos descortina a vida, os dois planos da vida. Permitiu que aqueles que nos deixaram voltem para nos dizer o que nos espera, o que precisamos fazer. Nós, Senhor, finalizamos o nosso estudo com um profundo sentimento de gratidão. Oramos, Senhor, pedindo a Tua bênção e o Teu amparo para nós, para os nossos lares, para nossos amigos e familiares, para a humanidade, Senhor, que enfrenta dias de turbulência, que se afasta de Ti. Nós pedimos, Senhor, que o Teu amor ilumine ainda uma vez o nosso caminho, nos mostre a direção, que a estrela que brilhou um dia naquela gruta de Belém possa atrair os nossos olhos, os nossos corações, os nossos passos. Guia, Senhor, as nossas vidas. Nós nos entregamos nas Tuas mãos. Confiamos no Teu amor, na Tua sabedoria e na Tua justiça. Que o Teu amor infinito possa cair como um bálsamo sobre a humanidade e nos trazer, Senhor, um pouco de lucidez, de paz, de equilíbrio. Abençoa os nossos caminhos, ampara as nossas vidas pequeninas e nos guarda, Senhor, de todos os males. Fique conosco, Mestre, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Senhor.